Olá pessoal do nosso Música e Proparoxítona. Hoje é um dia bastante especial aqui para o nosso canal, que estamos comemorando aqui o aniversário, os 85 anos, parece incrível, mas os 85 anos de um dos maiores artistas da música brasileira. Um cantor assim, compositor, instrumentista, guitarrista, cara. Um dos mais influentes, como eu disse, da nossa música, foi eleito pela revista Rolling Stones como o quinto artista mais importante da nossa música. Isso é uma crítica aí norte-americana. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Estou falando de Jorge Benjor, ou Jorge Ben. Jorge Ben nasceu no dia 22 de março de 1939, aí sim, 1939. Por quê? Existia muita polêmica com relação ao ano em que o Jorge Ben nasceu. Ele deu algumas entrevistas dizendo a vida toda que era 1945 e tal. E aí o pessoal questionava bastante, até que teve aí uma jornalista que foi atrás, foi nos cartórios e acabou descobrindo aí que a data de nascimento dele é 22 de março. É pelo menos a data aí mais provável, mas ele ainda, todo bem-humorado, insiste que nasceu em 45. Jorge, quem vê o Jorge cantando hoje não diz que ele tem 85 anos, mas na verdade ele tem. Pelo menos essa pesquisa dessa jornalista disse isso. Então fica aí essa homenagem ao Jorge Ben. Tem muita coisa para falar do Jorge. Um cantor assim que não é tão popular, ele é mais reconhecido fora do Brasil do que propriamente aqui no Brasil, apesar, estou falando popularmente falando, mas os artistas brasileiros têm o Jorge como grande ídolo, aí, os grandes artistas brasileiros. Vamos tentar falar um pouquinho aqui da obra do Jorge Ben. Começou lá na época da Bossa Nova, tocando pandeiro, daí começou a tocar violão, guitarra, e ele era lá da turma, lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, amigo lá do Tim Maia, do Erasmo Carlos, do Roberto Carlos. E aí ele começou a tomar seu próprio caminho. O Erasmo foi pro rock, o Tim Maia pro soul, pro funk, o Roberto lá pra música mais romântica, mais interpretação, e aí o Jorge seguiu uma carreira diferente. Ele era muito criticado lá dentro do cenário musical, porque os críticos diziam que a música dele era muito moderna, não se encaixava dentro do samba, nem da bossa nova, nem do rock. O fato é que Jorge criou um estilo próprio de bater no violão, os seus swings, e aí é muito difícil de dizer qual é o estilo do Jorge Ben. Samba, sambalanço, rock, jazz, o funk, acabou indo lá para os Estados Unidos também, teve até grupo do hip hop que gravou o Jorge, e nós vamos falar um pouquinho disso. O Jorge, então, como eu disse, começou lá na década de 60, já no primeiro álbum, em 1963, ele emplacou a música Mais Que Nada. A música fez muito sucesso, tocou demais. Inclusive o Sérgio Mendes, que era um pianista brasileiro, foi morar nos Estados Unidos naquela época, é muito respeitado lá nos Estados Unidos, acabou levando aí a música do Jorge Ben. Dentro desse álbum, Samba Esquema Novo, ele tem outras músicas. Tem, por exemplo, Chove Chuva. E também a música Balança Pema, que foi gravada depois, na década de 90, pela Marisa Monte. Algumas curiosidades do Jorge a gente vai falar aqui. Uma delas é que ele mudou de nome lá na década de 70, ele chamava Jorge Ben. Depois de 89, ele resolveu mudar o nome artístico para Jorge Benjor. O Benjor todo junto, e depois, logo depois, ele tirou lá, pegou o Benjor, separou, ficou Jorge Benjor. Aí tem muita intriga aí com relação ao porquê que ele fez isso. Uns dizem que é por causa da numerologia e tal, porque ele era muito místico, meio esotérico, tinha umas coisas nesse sentido, mas a mais provável
razão pela qual ele mudou o nome é porque na época lá tinha o George Benson, que era um cantor negro norte-americano. Todo mundo acho que conhece o George Benson, fez muito sucesso na década de 80 e ele também, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, ele resolveu colocar o Jorge Benjor. Aí fica aí essa polêmica, essa dúvida. O fato é que depois ele passou a se chamar Jorge Benjor. Jorge Ben, então, continuou sua carreira lá em 63, como eu disse lá com a música Mais Que Nada. Essa música foi gravada depois, aí vou deixar aí a versão original de 63 e vou deixar também uma versão de 2006 com o Sérgio Mendes, lá o maestro, gravou com um grupo de hip hop norte-americano. A música ficou assim uma preciosidade, ficou linda, era bonita, ficou mais bonita. O grupo chama-se The Black Eyed Peas. Eu vou deixar aí, vale a pena, lá você consegue, na verdade, entender por que a música do Jorge Ben é tão agraciada, tão amada nos Estados Unidos e em outros países, porque é uma música muito atual. Lá na década de 60 já diziam que a música dele era muito específica, muito genial, e aí com essa música, esse hip rock, todo mundo parece que essa música é atual. Na verdade ela é de 63, eu vou deixar aqui para vocês fazerem essa comparação. Essa música foi gravada por grandes nomes da música mundial, Ella Fitzgerald, Al Jarreau, José Feliciano, Trini Lopes e tantos outros gravaram essa música. Essa música, juntamente com Garota de Ipanema, são as músicas mais tocadas, brasileiras mais tocadas dos Estados Unidos. Como eu disse, muita gente gravou e virou aí uma febre lá no Norte América, levada lá pelo Sérgio Mendes, e aí o Jorge ficou muito conhecido. Depois, ainda do primeiro álbum, tem Por Causa de Você, Menina, uma música também muito bonita. Ele usava lá o você, em vez de falar você, ele falava você, tudo ele falava você. E aí tinha essa ginga dele, acabou pegando aí na época. Aqui eu vou deixar uma gravação de 99, se eu não me engano, do Jorge cantando com a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo ainda tinha recém saído da banda Eva, era bem jovem ainda, mas fizeram uma gravação incrível aí dessa Por Causa de Você, Menina, com a Ivete. A Ivete também gravou outras músicas do Jorge Ben, é super fã do Jorge Ben, até pelo swing, pelo jeito de cantar, pela batida, muito contagiante, bem o estilo aí da nossa querida Ivete. Ela gravou então País Tropical, que é quase que um hino lá da música carioca, do swing carioca. Essa música ela é de 69, do 6º álbum do Jorge. Uma música bastante envolvente, muito balanço, fala um pouco lá do Rio de Janeiro, do que é o Brasil, fala lá do carnaval, do futebol, fala do Flamengo, que é a grande paixão da vida dele, o Flamengo. Abrindo parênteses aí, o Jorge, lá no início, não queria ser cantor, queria ser jogador de bola, acabou treinando lá nas equipes de base do Flamengo, não deu muito certo, ainda bem. E aí ganhamos aí esse gênio da música que é o Jorge Ben. Quem não conhece, vale a pena começar aí aqui pelo nosso canal conhecendo essas preciosidades e com certeza já ouviu alguma música dele na voz de outras cantoras e cantores, principalmente aí. Acabei de citar aí a Ivete. Outra música também é Que Pena. Uma música bem legal, um samba bem gostoso. Aqui eu vou deixar uma gravação dele com a inesquecível Gal Costa, lá no final da década de 70. Eles cantaram juntos, muito legal também, Que Pena. Em 74 ele gravou no seu 11º álbum, ele gravou o seu álbum chamado A Tábua de Esmeralda, um disco bastante místico, bastante assim, com bastante tendência ao misticismo. O Jorge ele era filho de brasileiro e a mãe dele era da Etiópia, então ele trazia muita tradição aí da religiosidade africana, dos costumes da África e a religiosidade, e aí ele acabou colocando dentro da música, fez uma mistura aí que ficou muito legal. Aqui na Tábua de Esmeralda ele coloca bem isso, no disco África também ele coloca bem isso.
E aí desse disco, um dos grandes sucessos, os grandes sucessos desse disco, Os Alquimistas Estão Chegando, desse álbum aí de 74. Deixei essa música, que é o grande carro-chefe, vou deixar, muita gente já ouviu essa música. Bem legal também, Os Alquimistas Estão Chegando, lá do Jorge Ben. Aí pulamos para 1979, no seu 17º álbum, no álbum Salve Simpatia. Eu vou colocar uma música aqui que se chama Yves Bruxelles. Yves Bruxelles era uma moça que ele conheceu lá na Bélgica, quando ele foi fazer show, que acabou acolhendo na casa dela e tal. E aí ele gostou muito dela, eles se curtiram bastante lá no show, ela foi super gente boa com ele, e ele voltou para o Brasil e acabou fazendo essa música para homenagear. Chamou o Caetano para gravar e deu muito certo, virou aí um grande sucesso lá do Jorge, Yves Bruxelles. Como eu disse, tem inúmeras músicas do Jorge, passaríamos aqui muito tempo falando do Jorge. Vamos dar somente essa pincelada aqui, mostrando alguns sucessos dessa genialidade que tem ainda o Jorge. Ele não é muito de mídia, muito de televisão, mas os shows dele são de 2, 3 horas e lota, e envolve tanto o pessoal antigo como o pessoal hoje da juventude. Toca-se muito em carnaval ainda o Jorge Ben. E aí, para encerrar aqui essas composições do Jorge, talvez aí uma das mais conhecidas dele, apesar de há mais de 30 anos que essa música foi feita, mas essa música continua tocando ainda nas danceterias e nas baladas aí, a música W Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa música em particular. Essa música foi lançada lá em 1992. Quem pediu para fazer essa música, quem pediu para o Jorge fazer essa música foi o Washington Oliveto. Washington Oliveto é um grande publicitário brasileiro, um dos sócios lá da agência publicitária, uma das mais famosas, ficou muito famosa essa agência publicitária aqui no Brasil, na década de 90, é a W Brasil. E aí ele conversava muito sobre o Brasil, os problemas e tal. Na época o Washington também gostava de conversar para poder tirar ideia e fazer propagandas e tal, merchandising e tal. E aí pediu para o Jorge fazer uma música e o Jorge fez com o nome W Brasil. Quem ouve a música assim acaba não notando que a música tem muito fundamento, tem muita coisa que ele cita. E aí, se você não conhecer um pouquinho da história da época, do contexto da época, você acaba achando a música meio sem sentido. Eu vou citar algumas partes da música aqui para vocês poderem checar isso. Nós vivíamos uma situação bastante delicada, vamos dizer assim, politicamente, o que não é novidade, mas em 92 o pessoal tinha feito aí o impeachment do Fernando Collor de Mello, que era o presidente da República, que ficou 1 ano, 2 anos na presidência, e foi o primeiro impeachment aí. Acabou não dando muito certo aí, e aí teve muita polêmica, muita história, então essas histórias aí vêm de longe. E aí o Jorge Ben fez a música falando um pouco aí das mazelas da política, a situação do Rio de Janeiro, que continua ainda, não é de agora que a gente vê toda essa situação. E vamos falar um pouquinho aqui de algumas particularidades e de um pouco da letra dessa música. Quem ouviu essa música vai se lembrar, quem não ouviu, procure ouvir aí na descrição e vocês vão fazer essa associação. Por exemplo, Alô, Alô, W Brasil, que é o refrão da música, provavelmente ele esteja se falando lá do Chacrinha. Chacrinha era um grande comunicador no Brasil, tinha um programa de televisão e ele falava Alô, Alô, Terezinha e tal. E aí o Jorge acabou usando aí o Alô, Alô, W Brasil. E depois ele tem alguns trechos da música, o próximo trecho, por exemplo, que ele fala, para citar o exemplo, é Jacarezinho, Avião, Cuidado com o Disco Voador. Parece uma coisa sem sentido, mas na verdade Jacarezinho é uma favela lá do Rio de Janeiro, que tinha muito tráfico de drogas e tal naquela época, e ainda tem, mas na época tinha muito tráfico de drogas. E avião era o código que o pessoal usava de quem levava a droga lá
tirava a droga lá do morro, né? Então, o avião, o pessoal que era condutor da droga. Cuidado com o disco voador. Disco voador era o nome que se usava para a polícia. Então dizia que era para ter cuidado com o disco voador. Então eu usava essa linguagem popular aí, meio marginal até, lá do Rio de Janeiro. Então ele fala muito do Rio e fala do Brasil. Depois ele fala, tira essa escada daí, essa escada para ficar de fora. O que quer dizer isso? Ele fala, tira essa escada daí. Na época tinha um grande criminoso, traficante da época, que era o Escadinha, muito famoso. Ele acabou fugindo do helicóptero, da cadeia e tal. Teve muita história disso. Então ele questionava também aí que o Escadinha ficava dentro da cadeia, ficava fora da cadeia. E aí tinha essa questão da justiça também, que nem sempre fazia o que deveria ter feito. Então, dessa escada aí, tira essa escada daí, essa escada para ficar de fora, quer dizer, talvez fique fora da cadeia, talvez fique dentro. Eu vou chamar o síndico Tim Maia. Por que ele chama o Tim Maia de síndico? Primeiro que o Tim Maia era um grande amigo dele lá de trás. E o Tim Maia era daquele que resolvia as coisas do jeito dele, né? Ele não tinha muita paciência e ele gostava lá de alguma encrenca e tal. Então ele ameaçava aí dizendo que o Tim Maia era o síndico e que o Brasil era um prédio e tinha que ser administrado pelo Tim Maia, porque daí o Tim Maia ia colocar ordem no negócio. Então ele brincou aí com o Tim Maia. Depois tem um trecho aqui continuando, porque é bem curiosa também essa música. Ele fala, Fernando Belo não vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Quem era Fernando Belo? Fernando Belo foi um rei lá de Portugal. Só que aqui ele não está falando do Fernando Belo Rei, ele está falando do Fernando o Belo, que é o Fernando Collor de Mello, que tinha acabado de ser empichado, vamos dizer assim, como diz o pessoal hoje, sofreu o processo de impeachment e não poderia mais participar do pleito da eleição. E surf ferroviário, todo mundo sabe que é aquele pessoal que vive em cima do trem, a molecada lá correndo em cima do trem, fazendo o famoso surf rodoviário, que é, óbvio, proibido. E aí ele fala Cabral 1 que descobriu a filial e o Cabral 2 se deu mal. O Cabral 1 que descobriu a filial é o Cabral lá, esse mesmo que descobriu o Brasil, colocando o Brasil como aí uma filial de Portugal. E o Cabral 2 se deu mal porque o Bernardo Cabral, na época, era o ministro do Collor da Justiça. Tinha um ministro chamado Bernardo Cabral. Por que ele se deu mal? Se deu mal porque ele teve lá um affair, lá um caso com a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra lá da economia do Fernando Collor. Então, só para mostrar para vocês que ele usa bastante aí algumas situações para poder mostrar aí as mazelas, o que acontecia no Brasil e tudo de uma forma bem brincalhona. A última curiosidade aqui da música que ele fala, tia Leia, se estiver chovendo, não venha de helicóptero. Oi, tia Leia. Na verdade, essa tia Leia era a Leia Gadelha Milon. Era uma grande empresária de cantores. E ela era a tia da Dedé e da Sandra Gadelha. As duas que eram casadas na época, respectivamente, com o Gil e o Caetano. A Sandra com o Gil e a Dedé com o Caetano. E aí a tia Leia era uma grande amiga lá e era empresária. E ela dizia que ela não ia, se estivesse chovendo, ventando, ela não iria de helicóptero visitar lá, fazer o trabalho dela. Então, ele gostava de brincar bastante aí com a música. E essa música, W Brasil, fez muito sucesso, tocou demais aí em 92 e aí até hoje ainda toca aí nas rádios. E por aí essa música vai com grandes metáforas, grandes dizeres lá do Jorge Ben. Jorge Ben gravou ao longo da sua carreira 27 álbuns do estúdio, 7 álbuns ao vivo e teve 11 compilações aí, juntando os seus sucessos. É óbvio que nós vamos voltar aqui a falar do Jorge, que tem muita coisa para falar do Jorge Ben, dessa carreira incrível que ele fez. Eu vou deixar aqui essas músicas que eu citei aqui na nossa descrição, e aí vocês vão poder dar uma checada aí na vida do Jorge Ben. Fica aqui então essa postagem
dos 85 anos, aí sim, os 85 anos do nosso Jorge Benjor. Quem já ouviu falar do Jorge e não ouviu muitas músicas, prestem atenção nas músicas, principalmente lá no W Brasil e na música Mais Que Nada, aí, gravada no hip hop, aí, muito legal. Então vale a pena a gente conhecer um pouco mais, já que esse cantor não é tão popular aqui, mas aí fora ele é muito reconhecido e grandes artistas brasileiros sabem do valor do Jorge Ben. Um grande abraço, curtam aí o swing, a ginga desse grande artista brasileiro, Jorge Ben, e até a próxima postagem.